Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e estamos aqui mais uma vez com o meu cafezão do lado e minha cadela aqui nos meus pés, como sempre acontece. Eu tô agora numa parte da minha vida em que tem muitos problemas, tá acontecendo muitos problemas agora. E assim, eu não sei, mas pelo menos eu acho, na minha cabeça, funciona assim o mundo. Quando começam a acontecer muitos obstáculos, muitos problemas, é na verdade ah, um sinal, talvez, de que você precisa estar pronto, você precisa se preparar, estar pronto para daqui a brevemente, para brevemente você evoluir, sabe? Tipo, esses vários probleminhas que a gente enfrenta durante uma boa parte do tempo, na minha cabeça débil mental, elas são para meio que moldar, né? Um pouco a sua força, vamos dizer assim, a sua resiliência, né? A palavra preferida dos coaches. Ah, moldar um pouco, tipo, para você evoluindo, até que você esteja pronto para lidar com um problema maior no futuro. Que talvez seja o universo, talvez seja Deus, talvez seja alguma coisa te direcionando para isso, não direcionando, mas te preparando você para essa próxima situação que vai vir na sua vida, essa próxima empreitada. Então, eu acredito que esses problemas, esses pequenos problemas, estresses, todo esse negócio que tem, deixa eu ajeitar meu microfone aqui que tá me incomodando. Aqui. Todos esses estresses do dia a dia, todos esses pequenos problemas, situações com algumas pessoas, relacionamentos que terminaram, não necessariamente relacionamentos amorosos, mas relacionamento com pessoas terminaram por algum motivo, ou por algum motivo besta que você não faz ideia do porquê que chegou nessa situação, por que isso aconteceu. Na minha cabeça, na minha cabeça, isso é uma preparação, isso é meio que um caminho você está trilhando. Se você está também focado, você está trilhando esse caminho e essas são algumas barreiras, alguns obstáculos que talvez você precise passar, algumas perdas que talvez você precise passar. Como eu falei, perda de relacionamento com pessoas. Algumas pessoas têm que sair da sua vida porque talvez essa pessoa esteja te deixando para baixo, sabe? Talvez. Agora a cadela tá resolvendo. Sei lá o que ela tá fazendo. Mas. Eu acho que saiu no áudio. Mas. O que eu tava falando? Essa. Essas coisas, esses casos que acontecem, talvez seja por conta disso, sabe? Talvez seja uma preparação para o futuro, para um novo estágio da sua vida. Não que necessariamente você vá ficar milionário, essas coisas assim, mas alguma coisa vai mudar na sua vida. Alguma coisa vai mudar e aí você vai ter que estar pronto para essa mudança e estar adaptado com isso e estar preparado, né? Pronto, preparado para isso. Porque tem casos. É muito estranho, sabe? Tipo, parece que algumas coisas vão casando aos pouquinhos, elas vão se organizando, sem que você necessariamente faça alguma coisa para isso acontecer. Não sei se vocês me entendem, não sei se dá para entender o que eu tô falando, mas é tipo isso. Você está ali vivendo a sua vida, resolvendo seus problemas, resolvendo a sua vida, vivendo. E aí, de repente, você talvez comece a almejar algumas coisas um pouco maiores do que
o que você acredita que está no momento, no nível que você acredita que está no momento, e você começa a almejar coisas que estão teoricamente na sua cabeça, ou até objetivamente falando, estejam acima do seu nível atual. Você começa a almejar isso. Aí coisas começam a acontecer. Coisas começam a acontecer, tipo, além de você estar buscando o que precisa para alcançar esse nível que você deseja, além de você estar pesquisando, estudando, se qualificando, né? E buscando, se necessário, os itens, utensílios para chegar nesse nível que você quer, algumas coisas começam a acontecer automaticamente. Você começa a ver algumas coisas que você não via antes, porque você não estava focado em chegar nesse ponto, entendeu? Tipo, você não consegue hoje ver, por exemplo, todas as oportunidades ou todos os meandros, as ramificações de pensamentos e de pensamentos e de ações, de consequências e causas que acontecem em determinadas situações. E, tipo, por exemplo, você não consegue ver isso de gerência, por exemplo. Você não consegue ver os problemas, as resoluções, as causas, as consequências de algumas ações, as consequências de que algumas pessoas causam, algumas consequências que as pessoas causam para o trabalho daquela pessoa que está gerindo alguma coisa ou pessoas, entendeu? Tipo, você não consegue perceber isso. Você consegue perceber se você quiser alcançar aquilo. Aí você começa a pensar. Você começa a pensar e observar o que está acontecendo, o que acontece, o que as pessoas estão fazendo, o que aquela pessoa que está no nível que você quer chegar, ela faz, o que ela precisa fazer, como é que ela pensa em fazer as coisas. Tudo isso você começa a te abrir a cabeça e a linha de pensamento de coisas que você não pensava antes, Então, coisas assim, tipo, por exemplo, você precisa estar sempre ligado em algumas situações, você tem que ter paciência e saber gerir algumas crises que acontecem de relacionamento e crises, sei lá, econômicas talvez. Você precisa ter essa noção, você tem que entender isso. E aí você começa a pensar sobre isso. Então a sua cabeça começa a mudar. E aí a sua busca por alguns conhecimentos, eles começam a mudar também, começam a se moldar por conta disso. E você se moldando por conta disso também, começam a aparecer, parece que começam a aparecer na sua vida problemas que são parecidos, né? Tem a mesma natureza do que o objetivo que você quer, sabe? Tipo, pelo menos é isso que eu percebo, alguma coisa que eu percebo assim. E seria mais ou menos, eu acredito, que para preparar você já demonstrou o interesse, sabe? E você quer alcançar aquilo. Você acreditando ou não, cara, acreditando que seja força do universo, que seja qualquer outra coisa, mas eu acredito que seja simplesmente você querendo alcançar esse objetivo e você tendo fé nisso, e não só esperando que Deus faça as coisas, mas você indo atrás daquilo, você vai receber essa ajuda e vai ser nessas formas de pequenos problemas, testes, crises, para você entender como funciona, para você moldar a sua capacidade, né? Mudar, evoluir a sua capacidade das coisas que você quer, que você precisa desenvolver para determinada ação que você quer tomar, entendeu? Então, se você quer, sei lá, cara,
se tornar médico, por exemplo, você vai ter que lidar com as pessoas, os problemas delas, você vai ter que lidar com qualquer tipo de área, tá ligado? Tá ligado é foda, né? Qualquer tipo de área, você tem que. Você vai receber alguns problemas e obstáculos muito parecidos com a área que você quer atuar, entendeu? Ou a função na empresa que você quer alcançar. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu acredito muito nisso, cara. Não sei porquê, pelo menos na minha cabeça ela funciona assim. Deixa eu tomar meu café aqui. Na minha cabeça, pelo menos ela funciona assim. O universo funciona assim. Deus está ali nos ajudando e nos guiando para gente alcançar aquilo que a gente quer. Eu acredito nisso, sabe? Se você quer alcançar um determinado um ponto X, você vai passar por várias coisas, vão ser colocadas várias coisas no meio do caminho para alcançar aquilo ali, para você estar pronto quando você alcançar aquilo ali. Porque se você colocar na sua cabeça que você vai alcançar, cara, você coloca na sua cabeça, eu vou alcançar, independente dos problemas, das dificuldades que eu tiver no meio do caminho, eu vou alcançar isso, muito provavelmente você vai alcançar. Porque significa que você não vai desistir, significa que não vai ser no primeiro obstáculo, não vai ser na primeira crise, não vai ser nesses problemas, nos primeiros problemas que você vai, ou nem no segundo, nem no terceiro que você vai parar, você vai simplesmente até conseguir. E claro, né, você tem que ter também algumas noções, né? Por exemplo, se você não tem paciência, você não tem algumas profissões que você não pode realizar. Você pode até gostar muito e ter o sonho de executar determinada profissão, mas se você não tem paciência para, por exemplo, você não pode exercer essas profissões, como professor, por exemplo. Se você não tem paciência, se você perde o controle fácil, se você não sabe lidar com repetição, porque também tem muito isso, professor, é muita repetição, as pessoas vão te perguntar as mesmas coisas várias vezes durante o dia, várias vezes durante as aulas, vão te perguntar depois, vão te perguntar antes das aulas, vão perguntar para você várias vezes as mesmas coisas, várias pessoas diferentes vão perguntar as mesmas coisas várias vezes. Então, e algumas pessoas já conhecidas já, mas se você não tem paciência para isso, você não tem, como é que se diz, o tato social também para não parecer, não transparecer a sua raiva quando algum aluno te deixa com raiva, não transparecer nada disso, não deixar os ânimos tomarem conta do seu ser, né, do seu ser. Se você tem essa capacidade, você exerce essa profissão. Porém, você também pode ser um profissional ruim, você pode também não saber explicar as coisas também. Você pode ter muita paciência, mas você também pode não saber ensinar, que também tem uma coisa que você tem que desenvolver. E se você não tem paciência e não sabe ensinar, eu não sei o que você quer fazer nessa profissão, cara. Você tem que cair na real que não dá. Porque paciência não é uma coisa que você aprende. Pelo menos eu acho. Eu não sou um neurocientista, eu não sei. Mas na minha cabeça, pelo menos, paciência não é uma coisa que você aprende. E se você aprende, eu acho que demora muito mais tempo. Muitos anos, acho que demoram para você desenvolver essa capacidade. E se você não tem paciência, mas sabe ensinar, ainda assim você não vai ser um bom profissional, porque um profissional que perde a paciência muito rápido, um professor que perde a paciência muito rápido, por mais que ele tenha, que ele saiba ensinar, que ele tenha muitas qualidades na prática, na qualidade de ensino dele, na técnica de ensino dele, ele não tendo paciência, cara, nos primeiros 3 erros repetidos ou seguidos da mesma pessoa, ele vai perder a linha. A pessoa vai perder a linha. Então,
são coisas que você tem que colocar na balança. Você tem as qualificações para isso? Você tem uma predisposição para isso? Se você tem, e você tem um sonho de chegar em algum ponto em que está atrelado com essas qualificações, beleza, vai e não desiste, porque em algum momento, em algum momento você vai alcançar. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. Agora não vai adiantar nada você insistir em algum ponto que você quer chegar, se você não tem nem sequer a predisposição, né, que são essas facilidades com algumas coisas. Por exemplo, eu tenho facilidade para lidar com pessoas, tenho facilidade para lidar com relacionamentos, por mais que eu ache insuportável, eu ache um porre gigantesco ter que repetir sempre as mesmas coisas para as pessoas. Eu ainda assim eu tenho o controle emocional de conversar com a pessoa tranquilamente, de repetir de novo a mesma coisa. E não sou o cara mais paciente do mundo nessa questão, não sou o cara mais paciente, mas eu tenho um certo controle emocional para não perder a linha, certo? Então é assim, você tem que saber o que você tem de habilidades, de habilidades sociais, e habilidades, eu não sei como é que é o nome, mas é inatas, não sei se é habilidades inatas, não deve ser essa, mas habilidades que você tenha já, sabe, que sejam naturais suas, em relação a essa profissão, a esse exercício que você quer realizar. E colocando isso na sua cabeça, eu sei lá, cara. Pra mim funciona assim, cara. Eu não sei como funciona pra vocês, mas pra mim funciona assim. Eu tento entender essas situações. Quando eu quero alcançar alguma coisa, eu estudo sobre aquele negócio, eu estudo sobre o que é necessário pra chegar naquilo lá. E se eu não tenho qualificações em que eu não tenha como é que diz? Que eu não consiga desenvolver com tanta facilidade como, por exemplo, se eu for, sei lá, virar um marceneiro, eu consigo desenvolver habilidades de, né, manusear as ferramentas e fazer aqueles cortes e todo esse negócio. Dá para desenvolver isso relativamente rápido, dependendo da sua também capacidade de aprender coisas. Eu posso acabar, isso é desenvolvível, entendeu? Desenvolvível? Essa palavra existe? Não sei se essa palavra existe. Mas você é capaz de desenvolver isso. Agora você tem essas coisas como controle emocional, gerenciamento de crise, gerenciamento de pessoas, ou simplesmente o controle de impulsos. Cara, todo esse negócio, se você não tem essa habilidade, você não, dificilmente, para não dizer impossível, porque se eu der uma certeza vai ser burrice, mas dificilmente você consegue desenvolver essas habilidades, porque são habilidades. Mas é isso aí. Eu tava pensando nisso porque eu tô no meu, tenho um trabalho, né, CLT, e eu tô naquela coisa naquele pensamento, naquela linha de raciocínio de evoluir e tentar voar o mais alto que dá no trabalho, né, na empresa. Então eu tô lidando com algumas situações que são estressantes, é uma merda, tem situações mais operacionais, mas algumas coisas eu estou trabalhando, e estar trabalhando para essas coisas, elas são difíceis e são obstáculos que eu estou vendo, que são necessários para passar, porque no futuro o que eu quero naquela empresa
é a gerência. Eu quero a gerência. Então, para eu chegar naquilo lá, eu preciso desenvolver algumas coisas. E, essas pequenas coisas, eu estou tendo problemas. Problemas e dificuldades com algumas situações e que requer muita paciência para resolver, requer saber conversar com as pessoas, né? Tem alguns casos que você precisa saber lidar, então tem coisas que eu preciso saber que são mais operacionais, mas ah, o objetivo tá ali, sabe? O meu objetivo nessa empresa é aquele ali. E, e tem coisas que estão acontecendo e estão aparecendo na minha vida que são relacionadas a essa função. E, e estando assim, eu tô falando muito aí, né? Olha, mais uma vez, estando assim, ah, eu acho, eu acho que algumas coisas se encaixam e com tudo isso eu penso que desenvolver essas habilidades vão só me ajudar e o objetivo final que eu tenho na minha cabeça, ele pode ser concretizado, talvez rápido, talvez muito mais devagar. Vai depender de como eu vou desenvolver, o tempo que eu vou desenvolver essas habilidades que eu preciso e de resolução de alguns problemas específicos do local. Me dá uma esperança de chegar nesse ponto, de chegar no meu objetivo por conta de tudo que aconteceu até então, sabe? Todos os casos, todos os problemas, todas as ah, como é que eu posso classificar? Todas as situações problemáticas que aconteceram, todas as situações que necessitaram de alguma coisa, alguma capacidade, habilidade que se encaixa nesse meu objetivo que é a gerência, todas essas coisas que precisaram disso e que eu me predispus ou eu fui responsável por realizar determinada coisa, todas as situações não saí mal. Foi bem, foi tranquilo. Teve alguns probleminhas, mas são coisas que a gente ajusta e só passando pela situação você consegue se moldar um pouco melhor para ser o mais eficiente possível na situação. E essas coisas, elas me dão uma esperança, sabe? Porque estou o quê? Estamos em maio. Estamos em maio. Final do mês eu fecho 6 meses. Então eu estou há 5 meses. Acabei de fazer 5 meses na empresa. E estou muito à frente de muita gente que está lá há quase um ano, se não mais tempo. Porque o pessoal do meu turno, o turno da tarde, como é que eu posso classificar? Eles são são aquelas pessoas que fazem o mínimo do mínimo e tá certo, não tá errado ser esse tipo de pessoa que só faz o mínimo do mínimo. Não tá errado. Mas se você quer alcançar coisas maiores, você tem que mostrar que você tem capacidade, ah, capacidade para com as habilidades que são necessárias para a função, você tem que mostrar que você tem essas habilidades, que você tem essa capacidade, entendeu? Então você tem que se colocar em posições que permitam essas pessoas a verem essas capacidades, essas habilidades. E claro, é aquela mesma coisa que eu já falei antes. Falei nos primeiros programas, eu acho. Você tem que tem que ter certeza e estar em um lugar que você sabe que eles vão olhar para o pessoal de dentro da empresa e
procurar e você tem certeza também que eles olham para essas pessoas com carinho de verdade, pensando, será que as pessoas têm capacidade? Será que eu tenho alguém com essas capacidades na minha equipe? Ou eu vou precisar contratar gente de fora? Entendeu? Você tem que saber que essa empresa tem esse alinhamento, ou se não tem. Se você sabe que ela não tem, não vale a pena você fazer isso. Tá? Não vale a pena você fazer isso. Você pode até acumular muito mais funções. Peraí. O café tá esfriando, cara. Que isso? Acumular muito mais funções do que o necessário que você, né, na sua função que você trabalha. Mas você vai ganhar com isso experiência, habilidade. Então, você pode desenvolver essas habilidades, mesmo que você saiba que a empresa não vai te concretizar nesse cargo que você quer, não vai concretizar você na função, mesmo que você saiba disso. Porque, mas vai contar no futuro essa experiência, porque você vai chegar na outra empresa e vai colocar isso como um que a mais no seu currículo. O que você fazia na outra empresa, o que você fazia, como você trabalhava, as funções que você realizava, todo aquele negócio que são funções de um cargo superior do que você está se candidatando, por exemplo. Essa outra empresa, ela pode estar buscando cargos superiores, né? Ela pode estar buscando alguém para treinar para isso, ou qualquer outra situação, ou ela vai te contratar pelo seu cargo anterior, mas você pode deixar claro, ou você negocia bem a questão com o chefe de que você tem a capacidade total de lidar com essas funções do cargo acima. Eu tenho um exemplo disso que aconteceu, inclusive com um amigo meu no trabalho. Cara, ele fazia tudo que um supervisor fazia na função lá. Ele fazia tudo que o supervisor fazia na função dele. Então, ele aprendeu, ele foi lá e ele se puxou e ele fez o negócio e aconteceu. Aí ele saiu da empresa por alguns motivos, aí são motivos pessoais, não lhe cabe falar disso. E depois de um ano, mais ou menos, ele voltou para a empresa porque o gerente geral, o gerente geral foram lá, eles conheciam ele e conversaram sobre, e esse meu amigo só chegou e avisou, cara, eu volto, mas eu volto se eu for supervisor ou gerente, sei lá. Não me lembro o que ele exigiu. Então, ele voltou como supervisor. Ele voltou basicamente como um gerente na realidade, sabe? Porque ele tem todo o poder e a autoridade para fazer basicamente o que um gerente faz. Mas ele, como já tinha um gerente, e no futuro eles planejam outra unidade, então provavelmente ele vai ser o gerente lá, então ele está de supervisor por enquanto até essa nova unidade sair. Mas por que isso? Porque ele começou como o peão mais básico lá da empresa, foi trabalhando, fazendo dele, foi aprendendo e desenvolvendo o que um supervisor precisaria, né? Precisaria de ter, foi trabalhando, desenvolvendo, aprendendo, até chegou um ponto em que ele já sabia praticamente tudo. Então ele foi atrás disso. Ele buscou este caminho. Só que tem pessoas que não vão buscar este caminho. Então essas pessoas, elas não vão, mas elas não vão entender também o porquê que você foi escolhido depois. Isso é uma coisa que você também tem que ter na cabeça quando você quer buscar um cargo maior na sua empresa.
chefe de setor, supervisor, gerente, qualquer coisa, se você quer buscar um cargo maior na empresa, você tem que se mostrar ser uma pessoa uma pessoa séria, ou uma mulher também séria, pessoa séria, que desenvolver essas habilidades, mostre que você tem essas habilidades, mostre que você está aprendendo, converse com o gerente, converse com o teu supervisor, converse com o teu chefe de setor, seja qual for o seu cargo que você busque, converse com os seus superiores, dando algumas ideias, perguntando o caminho certo, ou mostrando assim algum interesse de tentar resolver alguma situação, perguntando, por exemplo, eu não deveria, se isso acontece, tipo, acontece tal coisa, seria inteligente, seria a melhor opção eu fazer isso ou fazer aquilo outro e tal, e aí vai lá e vai explicar pra você e todo aquele negócio. Então, você também tem que ter essa conversa e você tem que entender que se você tem muitos amigos, entre muitas aspas também, né, porque amizade em trabalho também não é uma coisa que você tem que considerar de verdade, né? Amizade de trabalho você pode contar realmente em uma mão, tá? Talvez em 2, 3 dedos de uma mão. Então são bem maleáveis também, porque tem muita gente que, se puder te dar uma rasteira lá e na sua frente tá sendo amiguinho e dando risada e fazendo muitos comentários legais, entendeu? Então você tem que entender que essas pessoas, se você for buscar o cargo superior do que vocês estão, muitas delas, se não 90% delas, elas vão olhar você torto, elas vão olhar você como um puxa-saco, né? Um puxa-saco, um cara que, ou uma mulher, tanto faz, porra, entenda, são dos dois jeitos, tá? Uma pessoa que dá a vida pela empresa, que fica puxando o saco, que tá de amizadezinha com o chefe, coisa do tipo, cara, vocês vão ter que entender que isso vai acontecer. Mas você também tem que entender que não é todo mundo que vai ter a clareza de que você está, de que você começou no mesmo nível que eles. E que a única coisa que impediu eles de chegar onde você está chegando ou você quer chegar é que eles não se predispuseram, não tenho certeza se essa palavra existe, a desenvolver ou a crescer naquele lugar daquela maneira, porque a maioria vai dizer, não é minha função fazer tal coisa, não é minha função fazer tal coisa, não é minha função fazer isso. Mas se você chega, de novo, na empresa certa, se predispondo a resolver alguma coisa, a aprender alguma coisa a mais do que você, na sua função assinada, acordada, exige, eles não vão olhar com maus olhos, não, cara. Eles não vão olhar com maus olhos. Você pode ser reconhecido, sim. Você pode ter muita probabilidade de ser reconhecido por eles, estando no melhor cenário possível, óbvio. Nunca esqueça que você tem que ter em mente se a empresa leva a sério essa questão, tá? Você sempre tem que ter em mente isso. Mas você pode ter muito mais capacidade e muito mais possibilidade de você ser reconhecido pela empresa por conta disso. Porque você se predispôs a realizar essas coisas, você teve essa proatividade, sabe? É um exemplo, tá? Eu estou ali na empresa querendo a gerência. E eu quero subir de nível. Mas é claro que eu vou subir degraus. Então, o degrau que eu tenho que subir também é para ser supervisor. Então, eu preciso. Não, tem o chefe de setor primeiro, depois supervisor. Então, eu vou chegar lá, eu tenho que chegar primeiro no chefe de setor.
E depois eu chego em supervisor. Só que eu quero a gerência, então eu preciso galgar alguns degraus. Como eu não tenho faculdades, né? Porque as pessoas têm que entender na cabeça. As pessoas também têm que entender, têm que ter na cabeça delas que, principalmente as pessoas que trabalham há muito tempo numa empresa e elas acham que só pelo tempo de casa elas têm que ser promovidas. Não é bem assim. Elas têm que entender o seguinte, que, cara, se você não tem uma faculdade, um curso superior, um curso técnico que seja, qualquer coisa que te dê uma capacidade, um conhecimento que um peão, vou chamar de peão porque todo mundo entende, um peão não necessariamente tenha uma capacidade que não é exigido de um peão. Se você não tem isso, você vai ter que ser peão e passar por todos os estágios abaixo. Agora, se você tem uma faculdade de logística, de gestão, até de RH, coisas assim, se você tem faculdades assim, cara, você vai conseguir cargos maiores, você vai entrar numa empresa em um cargo maior, cara, com toda certeza, com toda certeza. Você não vai entrar no cargo mais baixo que todo mundo começa, não vai. Não vai. Se você tem esse estudo, se você tem estudo, claro, não estou dizendo que é garantia, não é garantido que você vá começar no setor que você se formou. Não tem garantia disso. Mas a sua qualificação está ali. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que você buscando isso, buscando chegar nesse ponto, mostrando que você consegue, você alcança ele. Tá? Mas você tem que entender que se você não tem qualificação nenhuma, você não vai chegar numa empresa no nível mais alto, você não vai ser promovido na empresa para o nível mais alto. Você precisa, se você não tem estudos para isso, se você não tem a qualificação específica para isso, você precisa passar por todos os setores. Incluindo que se você subir um degrau, provavelmente o próximo você vai precisar de algum estudo. Então você vai precisar iniciar esses estudos. E o que coloca na sua cabeça, basicamente? Uma faculdade geralmente é 4 anos, tá? Então, se você quer alcançar um grau que geralmente é gerência, até determinado ponto, se tem muita divisão, uma supervisão acima do supervisor natural lá. Você tem que colocar o quê? Você entrou na empresa agora, passou no contrato. Pô, passei no contrato, já foram os 3 meses, agora vamos lá. O que você pode fazer? Você precisa de 4 anos numa faculdade, certo? Se você tem condições, tá? Também tem que ver a sua vida. Você tem condições de bancar uma faculdade, você tem o tempo, o trabalho te dá esse tempo para você estudar na faculdade, bancar uma faculdade e te dar o salário para você bancar a faculdade. Você consegue fazer isso. Você consegue viver a sua vida sem passar fome, sem passar essas dificuldades extremas. Você tem que iniciar a faculdade e você está ali no grau mais baixo da empresa, mas você vai iniciar a faculdade e você vai se esforçar e buscar desenvolver todas aquelas habilidades que o cargo superior ao seu no momento, ou logo em seguida, não o mais acima, o cargo superior ao seu, logo em seguida, exige, você vai desenvolver essas habilidades, você vai entender como funciona, você vai buscar aprender com o seu superior sobre isso, enquanto você está realizando a faculdade, e que você não precisa falar. Você não precisa falar que está fazendo faculdade disso, cara. Você não precisa falar. Você vai precisar falar quando você estiver quase finalizando ou quando chegar no momento de estágio. Que talvez tenha algumas, eu não sei se todas, mas pelo menos eu sei que algumas elas pedem, né, o período de experiência conta como horas, né, horas na função. Então, assim, você começa a faculdade, ou você espera fechar um ano na empresa ali para depois começar isso, para ter certeza, porque
Tem gente que não consegue se manter um ano e a empresa mandar embora antes de um ano é mais proveitoso do que mandar você embora depois do primeiro ano, tá? Mas, então, assim, se você quiser ali, você já passou um ano na função básica, mas aprendendo as funções do seu superior, aprendendo como resolve, buscando interesse, tentando aprender o máximo que dá, tudo que você puder aprender na profissão acima da sua, no cargo acima do seu, tudo que você puder aprender, você vai lá e aprende, busca aprender. Aí depois, no seu segundo ano, você vai ter o quê? Agora você vai ter o objetivo de se formar na faculdade. Então você vai lá e se forma, ingressa na faculdade, começa a estudar e vai ali naquela função. Tá, chega um momento em que a empresa viu ou precisou, você foi lá e começou a ser como é que diz? Interino, um substituto no cargo de superior ali do seu cargo inicial. Tá? Aí você subiu um degrau, aí você mostrou que você tem capacidade e qualidades para isso. Você está pronto para isso. Então você começa a ser o superior do primeiro grau. Você estava no grau 1, você foi para o grau 2. Agora você está no grau 2 da sua empresa. E nisso você já está ali fazendo a faculdade. Então você já iniciou a faculdade. Passou ali mais 2 anos, você está agora no seu quarto ano na empresa, e está há 2 anos e pouco aí, 1 ano e pouco, na supervisão ali, no seu grau 2. Você vai chegar lá, você vai ter que ter o seu estágio remunerado. Você pode, na função ali do que você quer, você pode chegar lá e falar com os seus superiores, né, tudo mais, todo aquele negócio, combinar para se fazer esse estágio e ser efetivado depois. Aí vai depender também das suas boas relações, da sua conversa, como você consegue conversar com as pessoas. Você vai lá, negocia com eles, se resolvem, e aí você começa a fazer a sua introdução, os seus primeiros passos no cargo mais alto. No cargo grau, sei lá, grau 3 ou 4, 3 talvez. Você começou, você já está fazendo, você vai passar ali, mas eu acho que, eu não sei se é 1 ano, eu não sei quanto tempo dura isso, vamos colocar 1 ano. 1 ano desse estágio, e com isso você já está ganhando experiência, e você sobe no nível. Então você agora está no grau 3. No grau 3 você recebe um salário melhor, mais funções. E aí você vai terminar a faculdade. Terminando a faculdade, você já está basicamente pronto. Para o cargo nível 4. Só que o cargo nível 4, ele vai exigir o quê? Ele vai exigir que alguém saia. Dificilmente alguém num cargo maior, assim, de 2 a 3 níveis acima, eles dificilmente saem da empresa assim. Só saem se forem demitidos fazendo muita merda ou se aposentam, né? Então você vai ter que ou torcer para a empresa querer crescer, ou você plantar a semente do crescimento na cabeça dos donos, sabe? Do pessoal. Aí vai exigir muitas coisas, vai ter muita, como é que eu posso dizer, muitas situações específicas, conversas, vai exigir relações tranquilas, boas com os seus superiores, e a partir daí, cara, o céu é o limite, entendeu? Você pode virar o gerente depois. O gerente geral que cuida de todas as unidades, ou o gerente geral de uma região, que também tem essa dividido por região, ou o gerente geral de determinados números de lojas, de unidades, que também tem esse tipo de gerência geral. Cara, as possibilidades são muitas. Ou se você não quiser ser apenas um gerente geral, você pode também ter o seu negócio, porque você vai ter salário de gerente, entendeu? Salário de gerente geral, meu Deus, cara. Porra,
Não tem como, não tem como. É só sucesso, entendeu? Mas isso aí é o quê? É um caminho demorado, é um caminho construído, cara. É um caminho construído. Tem coisas na vida que são construídas. Tudo é constância e construção. Tudo é uma constância em construção, sabe? Ou uma construção em constância. Não, foda-se, não importa. Esse é o ponto. Tudo leva tempo e você vai construindo o seu caminho. Vai ter muitos problemas no meio do caminho, vai ter muita coisa assim, mas você tem que ter essa resiliência, né? Eu não gosto de usar essa palavra mais, mas você tem que ter essa capacidade de se adaptar aos problemas e ao ambiente e às situações que exijam determinadas relações, situações, falas e coisas do tipo. Você tem que ter esse caminho trilhado constantemente, que cara, pode ser bem rápido, pode levar 2 anos, pode levar 5 anos, pode levar até 10, sabe? Mas, se você tem esse objetivo, uma hora ele vai chegar. Se você está na empresa certa, uma hora ele vai chegar. E caso não chegue, caso demore demais, você está cansado de esperar, se você está 9 anos nessa função e você não quer mais estar nessa função, você quer chegar logo e você não quer ficar 10 anos no mesmo lugar parado, você faz a sua empresa. Você já tem todo o conhecimento, todas as capacidades, você pode fazer a sua empresa naquele setor, entendeu? Porque você já tem tudo, você já sabe como faz tudo, você já sabe fazer as coisas, então nada impede você de montar a sua empresa, a não ser que você não queira. É apenas isso. Você não queira a responsabilidade de ser dono de uma empresa, que é uma responsabilidade muito maior do que ser de gerente geral de uma empresa. É outra responsabilidade, entendeu? Apesar de que o gerente geral, ele recebe muitas das responsabilidades do dono da empresa, porque ele está ali justamente para terceirizar, para funções serem terceirizadas. Então, você tem toda essa questão. Isso é outra coisa, que os seus colegas peões, eles não vão entender, porque se você tem o conhecimento, se você já sabe como funciona uma empresa, se você já sabe que existem hierarquias, divisões de funções, divisões de tarefas e todo esse negócio, você sabe que o cara que está lá no escritório, não necessariamente ele está parado ali jogando Clash Royale no telefone enquanto os problemas da empresa estão acontecendo, Não. Ele tem funções a realizar, ele tem funções que são estressantes. Se você não tem um setor de logística na empresa, ele vai ter que lidar com logística. Se ele não tem um setor de RH, ele vai ter que lidar com RH. Se ele não tem setores, comerciais, marketing, ele vai ter que lidar com tudo isso. Ele vai ter que lidar, entendeu? Então existem coisas que você sabe, você já tem esse entendimento de como funcionam as divisões de uma empresa e como funcionam as funções de determinados setores, e que se não tem um determinado setor muito específico e muito importante para um funcionamento de uma empresa, se ele não existe naquela empresa, muito provavelmente aquele cara ali está sobrecarregado com mais essa função, porque ele vai ter que fazer isso. E se ele não tem esse conhecimento, por exemplo, ele não tem o conhecimento de marketing, mas a empresa precisa se posicionar. Então ele precisa fazer algum marketing. E ele vai fazer o quê? O marketing mais básico que alguém que não tenha conhecimento consegue fazer. E não tem problema nisso. O marketing básico funciona também. Mas ele pode alcançar mais se ele tem o setor de marketing, entendeu? Então são coisas que você começa a entender. São coisas que você começa a ver além do que os seus colegas não conseguem. Seus colegas só veem o que está no nariz deles. Só está ali na frente do nariz deles, debaixo do nariz deles. Eles não conseguem enxergar um passinho à frente. Eles não conseguem enxergar isso. Eles só enxergam essas coisas que estão na frente dele, que são muito visíveis, que qualquer um vê. Que qualquer um está vendo. Aí o caso que eu estava contando
Eu, por exemplo, quero essa gerência. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando para isso. Eu estou aprendendo e desenvolvendo coisas. Com 5 meses de empresa, cara, no terceiro mês eu aprendi coisas que o cara que está lá 10 meses não aprendeu. Não aprendeu. O cara que está 10 meses na empresa que ainda quis discutir comigo depois, falando que tinha muito nome naquela porra daquela empresa, que tava ali há 10 meses e trabalhando pra caralho, trabalhando mais que todo mundo. Eu não vou discutir sobre isso, cara. Não discuti. Sabe por que eu não discuti? Por quê? Porque eu tô com uma visão maior, cara. Eu tô com uma visão maior. E aí eu tô com uma visão maior, eu tenho uma relação boa com o gerente geral da empresa. Não somos melhores amigos daquele negócio, mas somos uma relação tranquila. A gente tem uma relação até transparente. Tem coisas que ele não pode me falar, porque ele tá num cargo muito acima, mas ele conversa comigo, eu converso com ele tranquilamente. Ele é uma pessoa bem tranquila de chegar e conversar. Então, né, eu tô visando coisas lá na frente. Esse cara não tá visando nada. Por quê? Porque ele está contando que o tempo de casa e, e o conhecimento, o apadrinhamento de uma pessoa no geral, né, da supervisão, ela vai segurar e vai promover ele numa provável segunda unidade de loja. Entendeu? Ele não está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente contando com isso. Ele está contando com isso. Porque uma vez, antes dele tentar dar uma carteirada para cima de mim, ele falou disso. Ele falou que ele estava contando com essa situação de que os caras chamar, com uma outra unidade da loja, os caras chamar o pessoal de dentro da empresa para outra loja ao invés de contratar pessoas de fora, entendeu? E ele falou no contexto de cargos superiores. E ele falou que ele estava contando com isso, que essa era o que ele estava contando, era a esperança dele. Só que ele toma ações de uma pessoa que não está pensando nisso. Ele toma ações de uma pessoa que não aprende funções. Sabe? Que nem tem função lá que ele aprende. Que eu tava no meu segundo mês. Então, tudo bem, muito novo, não passei nenhum contrato, né? Beleza. Eu não tava. Eu sei as minhas limitações, eu sei o tempo que pode levar para alcançar algumas coisas. Então, eu nem me preocupei com isso. Se ele era uma pessoa que eu trocava muita ideia com ele, eu considerava ele um cara que provavelmente seria um amigo mesmo na empresa. Não seria só um colega de trabalho, entendeu? Então eu fiquei feliz que ele recebeu uma nova função. Estávamos sem chefe, né, basicamente sem liderança naquele dia, e ele ficaria ali responsável para cuidar das coisas ali. Não seria chefe, mas ele seria o responsável daquele dia, porque por algumas ocasiões, algumas casualidades, casou de não ter liderança nenhuma naquele dia. Então ele ficou responsável. E eu fiquei feliz por ele. Pô, tá subindo? Legal, cara, tá subindo na empresa. Show, foda. Aí o que acontece? Ele fez aquela coisa, ele tava com o quê? Você tá com 10 meses agora? Ele tava com 7 meses de empresa, 7, 6 meses de empresa. Ele tava lá, de responsável. Só que ele aprendeu as funções, né? Algumas pequenas funções que a liderança no setor tem que saber fazer, que são poucas, cara, são mínimas. Depois daquele dia, ele nunca mais fez. Ele nunca mais se prontificou daquilo. Então ele estava simplesmente fazendo aquilo que foi mandado naquele dia. Então o que me leva a crer também? Essa pessoa, ela não serve para ser uma liderança. Ela não tem papel de liderança. Porque o líder, além de saber fazer muitas das coisas, a maioria das coisas, ele vai ter que tomar a frente
Ele vai ter que lembrar das coisas. Ele vai ter que tomar na frente de muita coisa e vai ter que lembrar de funções que ele tem que fazer ou que ele possa mandar alguém fazer. Entendeu? Então, tipo, ele tá nessa questão. E aí ele começa a fazer coisas que ele não pode fazer, ele começa a responder às lideranças do trabalho, contando que um superior lá, que eu acho que casou com a tia dele, sei lá, segure a barra dele. E contando que ele vai ser um cargo superior na próxima unidade da loja. Aí fica, cara... Não vai. Por quê? Porque o gerente geral, que é o cara que vai ver essa viabilidade das coisas, ele não tem um carinho por ele, entendeu? Tipo assim, um carinho que um superior lá tem na empresa, por conta de ser casado com a tia dele, ele passa a mão na cabeça dele muitas vezes. Ele segurou umas bombas muito por conta disso. Mas o gerente geral não tem isso. Se chegar lá, o meu amigo que me colocou lá e é supervisor, se o meu amigo chegar lá e falar pra ele que não tem condição, o gerente geral vai entender. Ele vai levar muito em consideração o que foi dito, entendeu? Ele vai levar muito em consideração, porque ele recebe o feedback do gerente, dos supervisores. Ele recebe o feedback deles. Então, como ele tem a forma de adquirir informação. Então, se é a forma que ele tem de receber as informações é através dos superiores, dos gerentes e tudo mais, cara, ele vai ter que levar em consideração isso, porque ele não está no operacional que nem os superiores ali. Ele não está no operacional. É aquela coisa. A gente responde aos superiores, os superiores respondem aos superiores dos superiores, e os superiores respondem aos gerentes gerais, entendeu? Então, tipo, é a cadeia óbvia de uma empresa. E ele vai levar isso em consideração, ele vai levar todos os comentários em considerações. Alguns peões que tiverem uma clareza melhor de algumas situações podem falar com ele e ele vai levar em consideração também, porque eles estão na operação. E isso é simples, entendeu? Então ele está contando com isso, só que ele não tem como ele ser um papel de liderança, ter um papel de liderança na empresa, porque ele não age nem com hierarquia, ele não age nem bem com uma hierarquia, cara. E, cara, tem alguns problemas, tem alguns casos ali com ele em relação a respeito de liderança e respeito de hierarquia na empresa, mas que por conta do desfalque da empresa e por conta da obra recente que eles tiveram, que foi muito dinheiro investido na reforma, por conta disso eles não mandaram ele embora até agora, entendeu? E tem a burocracia, tem todo esse negócio. Agora, pelo menos agora entrou um cara novo lá, é muito bom trabalhando, cara, muito bom trabalhando. Esse daí tem muito futuro. E eu acho que talvez seja pro lugar dele, cara. Talvez seja pro lugar dele, talvez seja pro lugar de outro, não sei. Mas se o cara tá contando com isso, com essa promoção, agindo como um funcionário foda-se, porque ele tá agindo como um funcionário foda-se. Ele questiona a autoridade, ele faz o que ele quer, ele age como se ele fosse autoridade, entendeu? E agir como se fosse autoridade, sendo o cargo mais baixo de uma empresa, não faz nenhum sentido. E já tira a visão de ser uma pessoa capacitada para ser líder. Já tira. Então, o que eu posso dizer, cara? Eu estou esperando
Essa pessoa, ela chegou e eu tava cogitando assim, falando assim, cara, eu não aguento mais, não tô nem afim essa semana tá cansativa, não tô nem afim de trabalhar amanhã. Aí ele fala, não vai vir amanhã? Cara, não sei, não tô nem um pouco afim. Só que eu falo isso, cara, eu falo isso porque eu tô muito cansado, entendeu? Dia cansativo, correria. E aí eu falo que eu tô cansado. Mas que eu falo, vontade de não vir. Mas eu vou, porque precisa ser feito. E aí eu fui no dia e ele pegou e ficou em casa. E aí o que aconteceu? Recentemente, acho que foi há uns 2 dias atrás, eu acho. Eu não me lembro. É, ele falou desse caso. E aí ele perguntou, tu vem trabalhar? Eu falei, sim, vem. Aí ele, esperando de ti, realmente. Esperando de ti, eu sabia que ia ser isso. Eu não falei nada. Eu só olhei assim, né? É isso. Por quê? Porque o cara que está buscando alcançar coisas maiores não pode se dar ao luxo de cometer esses, ah, esses erros por estar cansado. Porque quando você for líder, quando você for chefe de algum setor, de alguma coisa, você vai precisar estar ali, mesmo podre de cansado. Você vai precisar lá, porque são funções que exigem. Esse cargo exige funções a mais, e essas funções a mais, às vezes levam horas para ser resolvidas. Às vezes levam horas. Então, eu não faltei, eu não falto. Eu não deixo meus colegas na mão, porque eu penso, cara, se eu faltar, os caras vão ficar na mão, porque o movimento é absurdo, então os caras vão ficar na mão. Eu preciso ir lá e eu tenho que ir porque eu quero chegar em algum lugar. Eu tenho um lugar para chegar, eu quero chegar lá, então eu não vou faltar. Se eu sei que eu posso chegar lá, que a empresa premia quem trabalha de fato, cara, eu vou fazer isso. Eu não vou me esconder do trabalho, cara. Não vou me esconder. Eu quero chegar numa função de superior da que eu tô, então eu preciso apresentar que eu estou lá. Entendeu? Eu preciso estar lá. Só que, como eu falei, esses peões, que são colegas nossos no momento, eu não sou gerente ainda, né? Eu não sou supervisor, não sou porra nenhuma, eu sou um peão. Então, esses meus colegas peões, e acredito que os peões são colegas de vocês também, eles têm muitos e muitos assim, se você não for assim. Se você for assim, cara, se você quer alcançar coisas maiores, você não pode ser assim. Você não pode ser assim. A não ser que a empresa não vale a pena, aquela mesma coisa. Então, se você vê uma empresa que vale a pena, já chega mostrando que você não é um feijão com arroz, cara. Você não é um feijão com arroz. Você é uma pessoa que está lá para agregar e fazer a diferença. E não quero que isso seja confundido com o discurso de coach, tá ligado? Não quero que isso seja confundido com o discurso de coach, porque eu acho o discurso de coach uma merda absurda. Mas no lugar certo, com as coisas certas, o mundo não é perfeito, mas no lugar certo, com as coisas certas, isso é realmente a verdade. Você mostrando que você está disposto a fazer um pouco a mais do que você é pago para fazer, você vai ser recompensado, sim. Inclusive até o meu amigo superior, ele foi recompensado, por exemplo, na obra que... Cara, na obra que teve ali, em que um monte de coisa ficou parado, eu vi o gerente geral colocando a mão na massa e trabalhando na obra junto. Se o gerente geral tá fazendo isso, cara, por que eu não vou fazer um pouco a mais, tá ligado? É essa imagem que a gente recebe quando que a gente devia considerar e pensar e como a gente recebe, entendeu? Os meus colegas falando, pelo que ele ganha, ele não fez mais do que a obrigação, tem que fazer até mais. Cara,
Entendeu? Pra começar, que o cara lá, ele tem, se eu não me engano, ele tem duas faculdades e um curso técnico, um tecnólogo, eu não sei. Mas ele tem 3 qualificações superiores, cara. Ele se preparou para isso. Então, como eu falei, se você não teve o tempo, se você não teve as condições, se você não teve o interesse para fazer isso, você vai ter que ser degrau por degrau. Vai ter que começar de peão. Não tem o que fazer. Dado alguns casos excepcionais, você não tem o que fazer, você vai ter que começar de peão. E com isso, cara, como é que eu não vou querer mostrar um pouco a mais se eu vejo o gerente geral que não precisaria nem sequer estar no local da reforma, da obra lá? Ele não precisaria estar lá. Ele estava lá, cara, ele estava batendo enxada, cara. Ele tava batendo cimento, ele tava ajudando os caras de uma empresa contratada, ele tava ajudando os caras da forma que ele podia, entendeu? Então, não tem como. Ele tá liderando pelo exemplo. E é isso que as pessoas têm que ver. O exemplo. Se o gerente geral, que ele podia estar no ar-condicionado, tranquilamente, resolvendo apenas os problemas administrativos e não precisaria nem sequer pisar no lugar da obra, se ele está lá, botando a mão na massa, literalmente ele estava, porque eu vi, por que o peão não pode estudar um pouquinho mais, sabe? O cara tá mostrando ali que se precisar ele faz. Por que o cara ali que tá no trabalho mais operacional da empresa, ele não pode se esforçar um pouquinho a mais? Não pode aprender uma coisa, uma funçãozinha a mais, uma coisinha diferente ali? Por que não? Ele tá mostrando, ele tá liderando pelo exemplo também. Liderando pelo exemplo. Sem falar muito, sem mandar muito. Então, depois desse dia, eu olhei assim e falei, cara, realmente, o cara me convenceu. Me convenceu. Porque ele não tinha nenhuma obrigação de estar lá, não tinha nenhuma obrigação de fazer porra nenhuma. Ele podia estar simplesmente no escritório ou simplesmente em casa. Ele poderia. Mas não, ele estava lá. Ele ficou lá os 25 dias de obras, ele ficou lá os 25 dias. Ele chegava às 7 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã. Eu sei disso porque eu fiz por 2 semanas o horário da noite, então eu saía de lá às 7h30 da manhã. Ele ficava até às 7, ele saía, ele chegava às 7 horas da manhã, 6, 7 horas, e ia embora 11, meia-noite, entendeu? Ele ficava lá o dia inteiro, ajudando na obra, lidando com os problemas da função dele, administrativa também. Então, não tem, cara, não tem. Não tem. É uma coisa rara de se ver, é uma coisa que, sabe, é difícil, é realmente raro de você ver isso. Mas quando você vê, cara, você tem que valorizar sempre as, realmente, esse cara, ele faz o que precisa ser feito. E ele se ajuda, ele se predispõe a ajudar em funções que ele não precisa fazer. Então, sim, cara, eu posso me doar um pouco mais nessa questão. Eu posso me doar um pouco mais. Se o meu chefe do chefe, que só tá abaixo do dono, ele tá fazendo, por que eu não posso? Aí você começa a pensar, entendeu? E você começa a esquecer, começa a ignorar os comentários dos seus colegas peões, porque eles não querem nada com nada. Eles querem ser ricos, mas eles não querem. Eles querem ser ricos, eles querem ser chefes, mas eles não querem fazer sacrifícios, abrir mão de coisas. Eles não querem ficar uma horinha a mais para resolver alguma coisa ou para ajudar quando tem muito movimento ou qualquer coisa do tipo. Eles não querem fazer isso. Eles só querem receber a função, eles só querem ser promovidos e ganhar muito dinheiro. É só isso que eles querem. E não está errado você querer isso, mas você tem que fazer por onde. Você tem que, entendeu? Bom, eu acho que é isso, cara.
Eu tô nessa luta de alcançar o cargo. Assim que eu subir de cargo, vai ser uma alegria, porque, cara, a não ser que eu veja mais pra frente que as coisas não são como eu imaginava, é, eu vou ter aquele grau de satisfação, entendeu? Vou ter aquela satisfação de que o esforço valeu a pena e o cara vai ser recompensado. E como lá a gente recebe a hora extra também, então não tem problema de ficar um pouco a mais pra. Pelo menos eu não tenho esse problema de ficar um pouco a mais pra ajudar eles, pra ajudar os colegas ou pra resolver alguma coisa que tá. Ajudar a resolver alguma coisa que tá um problema lá. Não tem isso. Entendeu? Ah, eu tô tentando alcançar isso. E eu quero alcançar isso. E na minha cabeça é aquela coisa. Eu vou alcançar. Pode demorar. Como eu falei, eu acho que vai demorar pelo menos 2 anos, cara. Eu acho que só no ano que vem. Talvez só no ano que vem ou no final do ano que vem eu consiga essa oportunidade maiores. Ah, talvez. Talvez. Talvez realmente só daqui a 2 anos eu consiga alcançar esse objetivo. Porque, pelo menos, não alcançar o objetivo, mas subir uns degraus aí pra né, subir uns degraus na empresa. Talvez eu consiga, cara, só em 2 anos. E não me importa muito o tempo que leve. Eu sei que eu quero chegar lá. Se Mas se em algum momento eu ver que é, as coisas são diferentes, as coisas mudaram, ou que eu não vou alcançar esse negócio que me prometeram e que vão colocar uma pessoa de fora, que não vão buscar pessoas de dentro, todo esse negócio. Se essa coisa acontecer, tendo pessoas capacitadas para isso, tendo eu estando pronto para isso, capaz para isso, porque eu ainda não estou. Eu ainda não estou. Não estou capaz para ser isso. Eu estou capaz para ser, no máximo, uma liderança substituta em alguns casos. Em alguns momentos. Porque toda semana tem, na verdade, esses momentos em que eu preciso ser. Em que precisa-se de uma liderança substituta. E aí eu substituo, mas por algumas horas. Entendeu? Por algumas horinhas. Não é um turno inteiro. Então, eu estou nesse nível aqui. Eu posso ser, no máximo, isso. Hoje, atualmente. Eu vou me qualificar e vou aprender e me desenvolver para poder ser o cara superior a isso, entendeu? Eu estar num cargo maior ainda. E isso pode levar tempos. E se isso me for prometido e não for cumprido, aí eu vou. Aí eu não tenho que fazer nada. Eu vou embora mesmo. É assim. Eu vou embora. Eu tenho problemas em aceitar responder pessoas que eu tenho problemas com lideranças que eu vejo que não têm capacidades para ser liderança, entendeu? E não por questão só de estudos e coisas assim, mas por questão de realmente saber resolver coisas que são simples, entendeu? Até então, nessa empresa eu não tive esse problema. Até então, nessa empresa, todo mundo parece, até então me demonstraram que não são esse tipo de pessoas que deixam problemas minúsculos crescerem, que deixam probleminhas, vários probleminhas acontecendo, e quando você avisa de alguns problemas, notifica eles esperam todos os problemas acontecerem uma merda junta para dar uma merda gigantesca. Não, eles tentam resolver. Então, é isso. Eu tô vendo que é assim, eu tô vendo que até então vale a pena seguir nesse caminho. Se mudar em algum momento, aí eu não tenho o que fazer, eu não vou ficar. É muito simples, mas eu espero que
eu espero e tenho confiança e acredito que eles vão fazer as coisas certas. Eles não buscam esse tipo de pessoas, pelo que parece, porque se não, eles já teriam aberto essa outra unidade da empresa, já teriam aberto, já teriam. É, mas até então não abriram e estão adiando um pouco a abertura. Por quê? Porque a equipe está ainda desfalcada e não tem pessoas ainda treinadas o bastante para suprir as necessidades das pessoas que vão ser promovidas para a próxima loja, entendeu? Então estão dando um passo de cada vez, estão indo fazendo certo, e é isso que me dá esperança também. Mas então é isso aí. Eu vou ficando por aqui porque eu ainda tenho que trabalhar. E eu estou postando esse podcast atrasado, infelizmente, de novo. Tô tendo esses monte de problema, eu tô trabalhando até tarde, eu tô acordando muito tarde por conta desse cansaço físico que eu tô. Mas é como eu falei, cara. Eu tenho um objetivo e eu vou chegar nele. Infelizmente, isso aqui não dá dinheiro nenhum. Então, eu só eu não posso preterir de fazer o meu trabalho que me dá o meu sustento para fazer isso. Eu gosto muito de fazer, quero muito fazer isso toda semana, mas ele não me dá dinheiro. Então, se eu tiver que escolher num dia livre para 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 fazer, se eu tiver que escolher num dia livre para fazer mudar o meu horário para trabalhar na empresa e fazer a gravação do programa, eu vou ter que trocar a gravação para outro dia. Vou ter que fazer o meu horário da empresa diferente para fazer isso, porque é o que me dá o sustento. É o que me dá o sustento. Eu não posso trocar o que não me dá nada pelo o que me dá o sustento pelo que não me dá nada, entendeu? Me dá prazer de gravar, me dá todo esse negócio, mas eu não me faz sobreviver. Eu não ponho comida na minha mesa, por enquanto. Eu espero. Mas é isso aí. Eu só tô, cara, dicas e dicas aqui, ideias. Não que eu seja o cara mais inteligente do mundo, o mais capaz de tudo, mas são ideias aí, cara. Quer seguir? Siga. Absorve aí o que faz sentido pra você, porque até então isso faz sentido pra mim, cara. Pra mim faz sentido e está me ajudando muito, muito. Mas se eu for deixar realmente dica mesmo, cara, não seja que nem a média dos peões. Se a sua empresa vai valorizar, não seja essa média, não seja as pessoas, não seja iguais a seus coleguinhas comuns aí que não querem nada com nada, estão sempre chapando o cu de droga e se embebedando. Não seja nesses caras. Você pode beber, pode se drogar se você quiser, cara, mas não faça da sua vida apenas querer fazer isso, entendeu? Se você quer buscar coisas maiores, você tem que pensar maior, você tem que pensar grande. Então você tem que fazer por onde. Mesmo que você não seja reconhecido em 2 meses, cara, como eu falei, pode levar até anos, mas vão reconhecer. Vai ser reconhecido se você levar a sério. Se a empresa for de verdade, você leva a sério isso e muito provavelmente eles vão te reconhecer. Porque eu recebi o feedback do gerente geral falando, quando eu levei alguns problemas, algumas casos ali, algumas coisas para ele, eu conversava com ele, ele falou comigo, ele me deixou claro algumas ideias de que eles eles estão vendo as pessoas que estão trabalhando, eles estão vendo as pessoas que têm capacidade. E ele disse, com essas palavras, que iriam intensificar os conhecimentos e treinamentos para as lideranças, e aí citou o meu nome, citou o nome de mais 2. Então, sim, o mais dois é um que eu já sabia, porque ele está na minha frente, com certeza, ele sabe muito mais, ele trabalha muito bem, ele sabe muito mais coisa do que eu sei.
ele tá ali há um ano. Então, ele tem o conhecimento, ele sabe mais do que eu, ele está mais preparado do que eu, óbvio. Então, ele é óbvio que vai chegar lá antes de mim. E aí tem eu e mais um. Então, só que esse mais um, ele é muito gurizão, ele é muito garoto ainda, ele tem alguns problemas de temperamento, ele tem alguns problemas de temperamento com os clientes, então interfere muito nessa questão. E ele tem uns problemas com vestimentas do trabalho. Mas, tirando isso, ele é um cara excelente. Uma pessoa muito legal. Ele é uma pessoa muito... Cara, ele é uma pessoa boa, cara. Uma pessoa boa. Mas ele tem esses problemas profissionais aí. Então ele citou o meu nome, citou o nome dessas duas pessoas. Então, cara, ele falou diretamente pra mim. Então, eu tô com essas esperanças muito maiores. Me deixou mais tranquilo de ver algumas situações de alguns frentistas falando e fazendo coisas completamente erradas. E eles têm noção disso. Eles têm noção disso. Me deu uma esperança, me deu uma tranquilidade mais pra mim não me estressar com essas coisas, entendeu? Porque pra aquilo ali dar certo, no turno em que eu estou da tarde, é trocando todo o pessoal. Tem que trocar todas as pessoas. Ficar com aquelas pessoas ali que já estavam ali quando eu cheguei, ficar com essas pessoas não vai dar certo. Pode salvar no máximo o líder hoje. Só o líder hoje. O líder do setor é ele, eu e o mais um carinha lá que é um PCD, então ele faz o trabalho certo, ele só tem uma limitação de velocidade, mas ele faz o trabalho certo, ele trabalha bem, ele respeita a hierarquia, ele tá lá. Salva esses dois, eu e o cara que acabou de entrar agora, o novo, que tá uma semana e tá trabalhando melhor do que o pessoal que tá lá um ano, entendeu? Desse turno da tarde aí. Então, sim, estou mais esperançoso trocando essa galera que só tá pouco se fudendo, tá só sobrecarregando a gente, tá só ferrando com a gente, faltando quando quer, não dando satisfação, botando atestado, ou simplesmente fazendo o que quer no trabalho. Trocando essa galera, a gente acho que dá pra evoluir bastante aquele lugar, dá pra ficar muito melhor. Não que eu seja a perfeição, né? Mas eu sei o meu lugar. E mais uma vez, né? A gente tem que reconhecer os nossos pontos positivos quando a gente tem. A gente tem que reconhecer esses pontos positivos. Não dá pra viver sempre achando que a gente é um merda. Não dá. Não dá. Mas é isso aí, cara. Eu acho que é isso. Busquem desenvolver habilidades que sejam necessárias para os cargos superiores que vocês querem estar. E busquem os caminhos corretos. Pensem bem no que vocês vão fazer. Pensem bem no que vocês estão fazendo. Não é para simplesmente fazer as coisas ou reagir. Não é apenas reagir. Tem coisas que você não precisa reagir. Eu poderia ter reagido quando o cara falou pra mim que ele tinha nome naquela porra e que trabalhava e fazia os caralho a quatro muito a mais do que eu, ou do que qualquer um na empresa. Aí eu poderia ter reagido. Eu poderia ter reagido porque... Não, ele não trabalha mais do que eu, porque tem contagem final no dia que diz quem trabalhou mais, basicamente. Sabe, pessoas atendidas, quanto vendeu, todo esse negócio, tem ali. Então, eu tô... não, ele não faz isso mais do que eu. Ele não tem ele não tem o conhecimento que eu tenho em 4 meses, 5 meses de empresa, ele não tem o conhecimento que eu tenho estando há 9 meses, 10 meses na empresa. Ele não sabe algumas coisas. Entendeu? Então, eu poderia ter reagido. Ou poderia ter reagido também com a provocação dele de, vindo de você, eu sabia que você viria, eu sei que, e vou esperar o quê? Não esperava nada diferente, né? Tipo, meio que ironizando e brincando, fazendo uma piadinha. Eu poderia ter reagido. Mas é aquela coisa, quando você tem muito melhor desenvolvido, não sou perfeito também, mas muito melhor desenvolvido o controle emocional, você tem essa noção de que, cara, discutir sobre isso não vai levar a lugar nenhum. E além do mais,
vai só parecer que eu vou ser arrogante com ele, vai gerar só mais um clima de merda, e o que eu quero que permaneça apenas eu sabendo como sendo o meu objetivo, vai ser espalhado, basicamente. Entendeu? Vai ser espalhado e talvez virar piadinha de que você nunca vai conseguir, entendeu? Tem essas coisas que você tem que pensar muito bem antes de reagir. Não é apenas receber o golpe e reagir. Não. Tem situações que você não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Você apenas vai, tá ligado? Você apenas vai. E é isso aí. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Faz o seu trabalho. Desenvolva, evolua, busque. Se você quer crescer na empresa, você sabe que vale a pena nessa empresa, você vai lá, se esforça, desenvolve, aprende o que você precisa. Se for preciso fazer um curso técnico para isso, faça o curso técnico, desenvolva para alcançar o seu objetivo. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir. Já foi quase 1h30, meu Deus. Nos vemos na próxima semana. No próximo episódio, no próximo mais expresso, sei lá. Não sei se vou fazer um expresso também. Mas nos vemos aí na próxima vez. Muito obrigado. Se inscreve, deixa o like aí. Comenta o que você achou. Você gostou das minhas dicas LinkedIn aí? Das minhas dicas de empresa, trabalho. Eu acho que são boas, cara. Eu acho que são boas, modéstia à parte. Mas é isso aí. Se inscreve. Valeu, falou e eu fui.